o passo que Deus devolveu. Mariana sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, criará sozinha os 2 filhos depois que o marido partirá cedo, vítima de um acidente de trabalho. Trabalhava como costureira, passando noite sobre a máquina de costura para sustentar a casa em um bairro simples de São Paulo. Mas havia um problema que aos poucos estava roubando sua independência, a claudicação intermitente. A dor nas pernas começou devagar, como um incômodo após longas horas em pé. Com o tempo piorou. Caminhar algumas quadras já a deixava com uma dor aguda na panturrilha, como se uma faca lhe cortasse por dentro. Os médicos disseram que era a circulação, que as artérias estavam entupidas. Com o tempo pode piorar, alertou o vascular. Remédios, meias de compressão, exercícios, nada adiantava. Mariana sentia que a cada dia suas pernas atraíam mais. E o pior era a vergonha. Como iria trabalhar se mal conseguia andar até a parada de ônibus? Foi numa tarde de sábado, quando a dor a obrigou a sentar no meio da calçada, que uma senhora de vestido longo e cabelo preso em um coque baixo se aproximou. "Minha filha, você está bem?" perguntou com um sotaque italiano suave. Mariana balançou a cabeça, envergonhada. "São minhas pernas, não aguento mais." A senhora, que se apresentou como Irmã Rosa, não ofereceu consolo vazio. Em vez disso, disse com firmeza: "Deus pode sarar você. Venha conosco amanhã. A igreja fica ali na rua Coronel Silva Teles, número 247. Às 9 da manhã. Não falte." Mariana hesitou. Não era de frequentar igrejas. Sua mãe, católica, levará à missa quando criança, mas depois que o marido morreu, até Deus parecia distante. Mas a dor era insuportável. E havia algo no olhar daquela mulher que a fez prometer: "Vou tentar." No domingo seguinte, Mariana chegou cedo. A fachada da Congregação Cristã no Brasil era simples, uma porta de madeira escura sem placas chamativas, sem holofotes. Dentro, o salão estava cheio, mas em silêncio respeitoso. Homens de terno escuro, mulheres de vestidos longos e cabelos presos, crianças quietas ao lado dos pais. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o som dos irmãos cantando, a capela, um hino que Mariana não conhecia, mas que a tocou fundo. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Pecador, mas confiante em teu amor sem par. Ela se sentou num banco de madeira no fundo, observando tudo. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com simplicidade. Não havia sermões longos, nem gritos. Só a palavra de Deus, lida com reverência, e orações que pareciam sair do coração. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, um por um, e contavam como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Não havia exagero, nem teatro. Só gratidão pura. Mariana sentiu algo estranho no peito. Era como se uma porta que há anos estava fechada se entreabrisse. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, ela não pensou 2 vezes. Levanta-se trêmula e caminhou até a frente. As pernas doíam, mas ela foi. Um irmão de óculos e rosto bondoso aproximou-se. "Em que podemos orar por você, irmã?" Mariana engoliu o choro. "Minhas pernas, não consigo mais andar direito. Os médicos dizem que é sério." O irmão colocou a mão em seu ombro e com voz firme disse: "Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar." Ela fechou os olhos. Sentiu mãos sobre sua cabeça, vozes ao redor pedindo a Deus por sua cura. Não eram palavras bonitas, eram súplicas sinceras. E então, como um fio de luz, veio à sua mente as palavras que o ancião havia lido minutos antes: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á." Mateus 7:07. Algo mudou dentro dela. Não foi um estrondo, nem um clarão. Foi uma certeza quietinha, como se Deus sussurrasse: "Confia em mim." Na semana seguinte, Mariana voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, participou das orações, ouviu a palavra. Um dia, após o culto, Irmã Rosa convidou-a para a Santa Ceia. "É o corpo e o sangue de Cristo, minha filha. É força para a alma." Mariana, comovida, participou. Sentiu que naquele pão e aquele vinho havia algo sagrado, algo que alimentava não só o corpo, mas a fé. Até que, num domingo de manhã, aconteceu. Ela estava no culto, cantando o hino 45, ó. Que amigo temos em Jesus, quando de repente percebeu, suas pernas não doíam. Nem um pouco. Assustada, moveu os dedos dos pés dentro dos sapatos. Nada. Experimentou dar um passo mais largo. Nenhuma pontada. Seu coração disparou. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou. As mãos tremiam, mas a voz não. "Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas com uma doença nas pernas. Claudicação intermitente", disseram os médicos. Não conseguia andar direito.
Mas hoje eu estou curada. Ela deu alguns passos firmes pela frente do salão. Glória a Deus! Ele me sarou. O salão irrompeu em amém. Irmãos abraçaram-na, irmãs choraram com ela. O ancião, com os olhos brilhando, disse: Este é o poder de Deus, meus filhos. Não é por nós, mas por sua misericórdia. Mariana não parou mais. Batizou-se nas águas, como manda a doutrina da congregação cristã, mergulhando na piscina batismal com a certeza de que estava nascendo de novo. Suas pernas, antes uma prisão, agora a levavam com alegria aos cultos, às visitas aos irmãos doentes, às reuniões de oração. Um ano depois, ela estava lá novamente, desta vez não para pedir, mas para agradecer. Ao lado dela, sua filha mais velha, que havia começado a frequentar a igreja depois de ver a mudança na mãe. Mamãe, você não é mais a mesma, dissera a menina certa vez. E Mariana sorriu porque era verdade. Não era mais a mesma. A claudicação nunca voltou. Os médicos surpresos disseram que era uma remissão inexplicável. Mas Mariana sabia a explicação. Estava escrita no livro que agora lia todos os dias, e no amor daqueles irmãos que, sem alarde, viviam uma fé que movia montanhas. Antes de sair da igreja naquele domingo, ela olhou para o salão vazio, as cadeiras de madeira alinhadas, o púlpito simples. Não havia ouro, nem luxo, nem espetáculo. Só Deus. E isso bastava. Lições que ficaram. Deus não precisa de muito para operar. Um coração sincero, uma igreja humilde, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O milagre de Mariana não veio com fogos de artifício, mas com orações simples e uma igreja que acreditava no poder de Deus. 2. A dor tem um propósito. Às vezes, é através do que nos falta que encontramos aquele que tudo pode. Mariana achava que sua doença era um castigo, mas era, na verdade, um chamado. 3. A verdadeira igreja não se mede por aparências, mas por frutos. A congregação cristã no Brasil não tem estruturas grandiosas, mas tem algo muito mais raro. Uma fé que não se dobrou ao tempo, que não se vendeu ao mundo, que continua curando, libertando e transformando vidas, como fez com Mariana. E assim, entre hinos cantados à capela, pão partido na Santa Ceia e irmãos que se amam sem interesse, Mariana aprendeu que os maiores milagres não são os que tiram a dor, mas os que nos fazem caminhar mesmo que por um tempo tenhamos que mancar. Porque no final, é Deus quem nos sustenta. Sempre. Mariana saiu daquele culto diferente. Não era mais a mesma mulher que havia entrado arrastando os pés, com o corpo frágil e o coração pesado. Algo dentro dela tinha se mexido, como uma semente que depois de anos sob a terra fria, finalmente sente o calor do sol. Ela não estava curada, pelo menos não da forma como imaginava. As dores ainda vinham, os exames continuavam preocupantes, mas agora havia uma paz que não dependia das circunstâncias. Era como se Deus tivesse sussurrado: Eu estou aqui, e isso basta. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja. Não por obrigação, mas por necessidade. Precisava estar ali, entre aqueles que oravam com fé simples, que não duvidavam mesmo quando as respostas demoravam. Os irmãos a recebiam com sorrisos sinceros, sem perguntas constrangedoras sobre sua saúde. Ninguém prometeu cura imediata, ninguém disse que era falta de fé. Apenas a abraçavam e diziam: Deus é fiel. Ele sabe o que faz. Uma noite, durante uma reunião de oração, o irmão mais velho, um homem de mãos calejadas pelo trabalho duro, se aproximou dela. Não era pastor, não tinha títulos, mas tinha algo que muitos não têm, uma autoridade espiritual que vinha de anos de caminhada com Deus. Ele colocou a mão em sua cabeça e orou com voz firme, mas serena. Senhor, a senhora já sabe que o sangue de Jesus tem poder. Não é pela nossa força, não é pelo que merecemos, mas pela tua misericórdia. Se é da tua vontade, restaura o corpo desta serva. Mas se não for, dá a ela forças para te glorificar mesmo na fraqueza. Porque o teu nome é maior que qualquer doença. Mariana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Não foi um milagre espetacular, com luzes ou vozes do céu. Foi quietinho, como Deus costuma agir. Profundo, real, sem alarde. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. E pela primeira vez em meses, conseguiu respirar fundo sem sentir a pontada no peito. Os dias passaram, e as melhoras começaram a aparecer. Primeiro foi a dor que diminuiu. Depois os exames começaram a mostrar números melhores, para surpresa dos médicos. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça. Mariana sorriu e guardou aquelas palavras no coração. Ela sabia a explicação. Não era ciência, era Deus. Mas o maior milagre não foi a cura física, foi a transformação dentro dela. Mariana, que antes vivia amargurada, agora sorria sem motivo. Que antes se sentia sozinha, agora tinha uma família na igreja.
que antes questionava a Deus, agora o louvava mesmo quando as coisas não iam bem, porque havia aprendido que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a confiança de que mesmo no vale, Deus está segurando nossa mão. Hoje, anos depois, Mariana está ali, na mesma igreja, agora ajudando outros que chegam quebrados como ela um dia chegou. Não é pastora, não tem cargo, mas tem um testemunho vivo de que Deus não desiste de ninguém. Às vezes ela ainda sente uma pontada aqui, uma fraqueza ali. Afinal, o corpo ainda é humano. Mas agora sabe, a verdadeira saúde não está na ausência de dor, mas na presença de Deus. E quando alguém lhe pergunta como tudo aconteceu, ela responde com os olhos brilhando. Não foi em um dia. Não foi com fórmulas. Foi com fé, obediência e muita oração. E acima de tudo, foi porque Deus é bom, mesmo quando não entendemos. A vida de Mariana mudou tanto que até seus vizinhos notaram. Antes, ela mal conseguia sair de casa sem ajuda, e agora era ela quem levava sopa para a Dona Maria, a idosa do terceiro andar, ou quem parava na rua para orar com quem parecia carregar um fardo pesado. Não era nada planejado, só o coração cheio de gratidão transbordando. Um dia, uma moça chamada Juliana entrou na Universal arrastando os pés, com olheiras fundas e um bebê no colo. Mariana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ela tinha anos atrás. Sem pensar duas vezes, aproximou-se com um sorriso suave. "Posso segurar ele um pouquinho?" pediu, estendendo os braços. Juliana hesitou, mas algo naqueles olhos calmos a fez entregar o menino. Enquanto Mariana balançava o pequeno, que logo adormeceu, a moça desabou. "Não aguento mais, irmã. Meu marido me deixou, não tenho emprego e o aluguel está atrasado. Já pensei até em..." A voz falhou. Mariana apertou levemente o braço dela. "Eu já estive onde você está. E se Deus me tirou de lá, Ele pode tirar você também. Mas precisa crer de verdade. Não é só vir na igreja, é entregar tudo nas mãos dele." Juliana chorou mais um pouco, e Mariana contou sua história, sem enfeites, sem exageros, só a verdade nua e crua de como a fé a salvou. No final, a moça enxugou as lágrimas e perguntou: "E se eu não tiver forças? Então peça, porque quando a gente não tem, ele dá." Mariana apontou para o altar. "Vamos lá agora? Só 5 minutos. Você fala com Deus, e eu fico aqui do lado segurando seu filho." Juliana concordou. E enquanto ela orava ali com as palavras engasgadas entre soluços, Mariana fechou os olhos e sussurrou: "Senhor, faz por ela o que fizeste por mim. Mostra que o impossível é a tua especialidade." Não foi instantâneo. Juliana ainda teve noites de choro, ainda teve que lutar por cada real, cada oportunidade. Mas uma coisa mudou, ela não estava mais sozinha. Mariana a levou para os cultos, apresentou às irmãs do grupo de oração, e pouco a pouco, Juliana começou a ver pequenas vitórias, um emprego de meio período, uma vizinha que ofereceu ajuda com o bebê, uma paz que não fazia sentido diante das contas, mas estava lá. Certo domingo, meses depois, Juliana subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com o filho no colo, agora gordinho e sorridente, ela contou como Deus a sustentou. E quando terminou, olhou direto para Mariana, que estava sentada na primeira fileira, e disse: "Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Mas a verdade é que se não fosse ele, ela também não estaria." Mariana sorriu, lembrando de quando era ela quem precisava de uma mão estendida. Agora entendia, o milagre não era só para ela. Era para ser passado adiante, como uma chama que não se apaga. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a igreja inteira viu mais uma vez que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mesmo os quebrados. Mesmo os que já pensaram em desistir. Porque no final, a maior prova de um milagre não é a cura do corpo, mas a transformação de uma vida. E isso ninguém pode negar. Naquela mesma noite, enquanto as pessoas ainda comentavam emocionadas sobre o testemunho da mãe e do bebê, Mariana sentiu algo diferente no ar. Era como se Deus estivesse sussurrando no seu coração: "Ainda tem mais." Ela não sabia o que aquilo significava, mas guardou a sensação enquanto ajudava a arrumar as cadeiras e cumprimentava os últimos irmãos na saída. Foi quando viu uma senhora de cabelos grisalhos, encostada na parede do fundo, como se não tivesse forças para se mover. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um lenço surrado. Mariana se aproximou devagar, sem pressa. "Tia, tudo bem? Precisa de ajuda?" A mulher levantou o rosto, e Mariana viu ali uma dor que parecia antiga, como uma ferida que nunca sarou. "Minha filha." A voz dela quebrou. "Ela sumiu há 3 anos. Eu já procurei em tudo quanto é lugar, já fiz promessa, já chorei até não ter mais lágrimas. Mas hoje não aguento mais. Vim aqui porque não tenho mais para onde ir."
Mariana sentou ao lado dela no banco de madeira sem dizer nada a princípio. Lembrou-se de quando chegará naquela igreja pela primeira vez, arrasada, achando que Deus tinha se esquecido dela. Mas ali, entre aquelas paredes, entre aqueles irmãos que nem conhecia, algo tinha mudado. Não de um dia para o outro, mas como uma semente que brota devagar, até virar uma árvore forte. Eu também já achei que não tinha mais jeito, Mariana falou baixinho. Mas Deus não desiste da gente, tia. Nunca. A mulher balançou a cabeça, incrédula. Você não entende. Eu já perdi a esperança. Foi então que Mariana sentiu aquela mesma paz que a invadira quando ouvirá a voz do pastor dizer: Deus está aqui. Ela segurou a mão da senhora, que estava gelada, e começou a orar. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com o coração. Pedi a Deus que mostrasse um sinal, que trouxesse de volta aquela filha, que secasse aquelas lágrimas que pareciam não ter fim. Enquanto orava, uma imagem veio forte à sua mente. Uma jovem de cabelo longo sentada num banco de praça com uma mochila surrada ao lado. Usava um casaco azul desbotado e olhava para o chão, como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Mariana não sabia explicar como, mas tinha certeza, aquela era a filha daquela mulher. Sem hesitar, ela se levantou e disse: Vem comigo. A senhora olhou para ela, confusa. Aonde? Deus mostrou onde sua filha está. Os olhos da mulher se encheram de medo e esperança ao mesmo tempo. Você tem certeza? Mariana não tinha como provar, mas algo dentro dela gritava que sim. Eu confio nele. E hoje, a senhora também vai ter que confiar. Elas saíram correndo pela porta dos fundos da igreja, onde um irmão de fé ofereceu carona. Mariana deu o endereço da praça que vira na visão, e o carro arrancou pela noite. O coração dela batia forte, mas não era medo. Era a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. Quando chegaram, a praça estava quase vazia, iluminada apenas pelos postes fracos. E lá, no banco que Mariana tinha visto em espírito, estava a moça. Magra, com olheiras fundas, abraçada à própria mochila como se fosse a última coisa que lhe restava. A mãe saltou do carro antes mesmo de parar direito. Filha! Gritou, a voz quebrada. A jovem levantou a cabeça devagar, como se não acreditasse no que via. Por um segundo ficou paralisada. Então correu. Não para longe, mas para os braços da mãe, que a abraçou com uma força que só quem já perdeu e reencontrou sabe ter. Mariana, de longe, viu as duas chorando juntas, agarradas como se o mundo pudesse acabar-se a qualquer momento. E soube mais uma vez que não era coincidência. Era Deus. Sempre Deus. Quando voltou para casa naquela noite, deitou na cama e fechou os olhos, sentindo o peso glorioso daquilo tudo. Não era mais a Mariana de antes, a que só pensava em si, a que achava que sua dor era a maior do mundo. Agora, ela era parte de algo maior. Era uma serva. Era uma testemunha. E enquanto adormecia, sorriu ao lembrar das palavras do pastor: Deus não nos salva para ficarmos parados. Ele nos salva para sermos seus braços, seus pés, seu amor neste mundo. No dia seguinte, quando chegou cedo na igreja para ajudar na limpeza, encontrou a mãe e a filha sentadas nos bancos da frente, de mãos dadas. A jovem, que se chamava Sofia, contava que tinha fugido de casa depois de uma briga feia, caído em más companhias e acabado nas ruas. Mas naquela noite, quando já não aguentava mais, sentiu uma voz dizer: Volte. Sua mãe está te esperando. Mariana ouviu tudo em silêncio, com o pano de limpeza parado na mão. Não precisava de mais provas. Sabia que aquele lugar, aquela igreja, era mesmo um pedaço do céu na terra. Um lugar onde os impossíveis viravam possíveis, onde os perdidos eram encontrados, onde os corações quebrados ganhavam uma segunda chance. E se antes ela pensava que seu milagre tinha sido só dela, agora entendia. O milagre era de todos. Era uma corrente que não parava. Uma história que continuava todos os dias, em cada vida que se rendia àquele amor que não desiste nunca. O último passo do milagre. Mariana deixou o pano sobre o banco de madeira e aproximou-se de Sofia, cujos olhos ainda brilhavam com lágrimas não derramadas. Você voltou? Perguntou, já sabendo a resposta. Sofia assentiu, o rosto iluminado por um sorriso tímido. Minha mãe me abraçou como se o tempo não tivesse passado. Disse que rezou todas as noites por esse momento. Mariana sentiu o peito arder. Não era coincidência. Naquela mesma igreja, anos antes, ela